Olá a todos, eu sou Felipe Cunha e vou apresentar o trabalho que tem por título Resultados Preliminares do Mapeamento de Capacidades para a Formação de Equipes Ágeis de Software. As características das pessoas são recursos fundamentais para a formação de equipes no desenvolvimento ágil de software e compreender as capacidades dos engenheiros mais adequadas pode melhorar os alcances da equipe e contribuir para o sucesso do projeto. Algumas abordagens na literatura têm proposto soluções para o problema de formação de equipe. Alguns estudos focam em habilidades sociais e técnicas, e outros estudos focam no desempenho, interações sociais e personalidade como critério para a formação das equipes. Então, diante dessa diversidade de atributos, uma revisão sistemática na literatura de 2023 buscou identificar quais os fatores utilizados para medir e prever capacidades de profissionais e de equipes, incluindo atributos individuais dos profissionais. Entretanto, essa revisão ela não destaca quais são os atributos utilizados no contexto de formação de equipe ou quais estudos primários têm foco na formação de equipe. Então, diante desse gap, esse trabalho buscou investigar as capacidades identificadas nessa revisão com atributos utilizados em estudos focados em formação de equipe, através do mapeamento sistemático na literatura de Costa e outros 2018. Então, para isso nós analisamos todas as capacidades identificadas na revisão sistemática com aqueles atributos identificados nos estudos focados em formação de equipe em desenvolvimento ágil de software. Em paralelo, consultamos um praticante da indústria para identificar quais atributos são realmente utilizados na prática na indústria, como critério de agrupamento das equipes. Tínhamos duas perguntas em mente. A primeira é: quais são os atributos individuais usados para medir e prever capacidades em desenvolvimento ágil que estão sendo empregados na formação de equipe, segundo a literatura? E a questão 2 é: quais atributos individuais estão efetivamente sendo aplicados para construir perfis sociais e técnicos na indústria? Então, para alcançar isso, primeiro nós utilizamos a estratégia de selecionar os estudos do mapeamento de Costa. Utilizamos dois critérios. O primeiro é que os trabalhos deveriam ter foco em formação de equipe, no contexto do desenvolvimento ágil, e o segundo é que os resultados deveriam apresentar algum procedimento ou técnica, conforme identificado por Costa. Esse processo foi feito por dois pesquisadores para extrair e checar as informações. Para a coleta e análise da indústria, conduzimos uma entrevista semi-estruturada com o praticante-chave, que é responsável por criar todas as equipes de desenvolvimento em parceria, em colaboração com outros gerentes de projeto. Isso com o objetivo de identificar desafios críticos enfrentados na formação de equipe e ele citar atributos usados para selecionar os membros das equipes. Nós transcrevemos o conteúdo da entrevista e aplicamos, com o auxílio da ferramenta, uma análise qualitativa com o auxílio da ferramenta Iramutec, da qual obtivemos 47 segmentos de texto e um ponto crítico identificado, que em 11 instâncias o critério de agrupamento enfatizava a integração entre aspectos sociais e técnicos para obter o sucesso do projeto. Essa descoberta se alinha a algumas
descobertas da literatura. Aqui tem uma imagem, exemplo de um trecho extraído da entrevista, onde a análise dos atributos foi feita de forma manual através de palavras-chave e rótulos dos atributos relacionados às capacidades dos profissionais. Então, a organização que colabora com o nosso estudo, ela desenvolve aproximadamente 50 projetos por ano em vários domínios tecnológicos e uma diversidade de segmentos. Analisamos dados de projetos, 279 projetos, onde obtivemos informações sobre o tamanho da equipe e metodologia. E observamos que o tamanho das equipes a maioria varia de 3 a 10 pessoas por projeto, e à medida que aumenta a quantidade de pessoas, diminui a quantidade de projetos. E as metodologias utilizadas nesses projetos, 96,1% utilizam o método Scrum e 3,9% utilizam a metodologia Kanban. Como resposta às questões de pesquisa, identificamos que a maioria dos atributos nos estudos de formação de equipe são atributos relacionados a aspectos sociais, onde identificamos 35 de um total de 69 atributos catalogados na revisão. Identificamos também 11 atributos utilizados em formação de equipe, atributos técnicos utilizados em formação de equipe, de um total de 73 identificados na revisão, e no aspecto inovativo encontramos apenas 5 atributos de um total de 22. Então, como resposta à questão de pesquisa 2, observamos que a indústria tem um foco maior nos atributos relacionados à criatividade, iniciativa, atitude e liderança. A literatura dá mais enfoque a atributos como perseverança, intuição, disposição ao confronto, e ambas, tanto a literatura como a indústria, elas têm compartilhado atributos como linguagem de programação no aspecto técnico, e no aspecto social, a comunicação, colaboração e o trabalho em equipe. Então aqui tem uma visão geral dos atributos, comparado à literatura com a indústria. Aqui há uma concentração maior dos aspectos sociais, como orientação para o trabalho em equipe, colaboração, tanto na indústria como na literatura. Por outro lado, algumas subcategorias de atributos como comunicação, empreendedorismo e aspectos inovativos não têm recebido tanto foco em comparação com as outras áreas. Isso sugere uma necessidade de mais pesquisa nessas áreas. Então, as nossas descobertas, pode fornecer informações valiosas para a literatura, focada em formação de equipes de software, no desenvolvimento ágil, a identificação de atributos como atitude da pessoa, iniciativa, liderança, criatividade, enfatiza a necessidade de considerar características além de aspectos técnicos como critério de agrupamento. E análise. Então, os resultados podem ajudar praticantes ágeis na tomada de decisão ao formar equipes de software. Fornece também apoio à formação de equipes, particularmente quando nem todas as capacidades dos profissionais estão altamente especializadas. E esse estudo também aponta novas tendências para mais pesquisa em relação à investigação de atributos como comunicação, criatividade e empreendedorismo no contexto de formação de equipe.
E alguns resultados desse trabalho serão incorporados na nossa solução, que é relacionada a um sistema de apoio à decisão para a formação de equipe e validar a sua efetividade com praticantes experienciados com formação de equipe e métodos ágeis. Então, agradeço a atenção de todos e aqui são algumas referências utilizadas na apresentação.